Fala galera, mais um Destrava aí podcast começando e hoje com uma lenda. Henrique Ferini, obrigado por estar aqui. Quem é a lenda? Quem é a lenda? Oi, essa fala é minha, fala galera, é minha fala dos meus vídeos. Mas tu acha que eu comecei assim por quê? Corta, né? Vamos começar isso de novo, Amanhã eu volto. Tu acha que eu comecei isso por quê? Porque eu tô gordão e usei, né, cara? Entendi. Irmão, acredito que muita galera que vai assistir aqui deve te conhecer, até porque o público é muito de Passo Fundo. Mas caso alguém não te conheça, fala aí um pouquinho de quem é você, pra gente poder iniciar o nosso bate-papo aí de boa. Quem sou eu? Já começa com uma pergunta bem dessa. Filosofal, bem né? filosofal, né? Pra abalar estruturas. Pois, bom dia, boa tarde, boa noite pra você que está aí nos assistindo do outro lado da telinha. Meu nome é Henrique Ferini e eu sou um passo-fundense. Eu sou um passo-fundense com umas histórias pra contar. Este sou eu. Simples assim. Simples assim. Digital influencer? Não? Me rotularam, assim foi dito, mas eu tenho um certo preconceito com esse... Entendi. Com esse nome, com esse rótulo. Eu acho que é muito banalizado e muito prostituído também. E são coisas que eu não me considero. Bom, não me considero. Eu gosto de pensar em mim como um comunicador. Entendi. Eu estou aí servindo como um comunicador. Utilizo a minha plataforma, que é o Instagram, para comunicar à sociedade passofundense que as coisas existem, que os produtos existem, que as empresas estão à disposição. Uma plataforma para que eu subloco a minha visibilidade para comunicar isso. Até porque hoje em dia muitas empresas usam o digital influencer como a cara da marca, assim. Às vezes as próprias empresas não fazem vídeos ou tudo mais e pegam aquela pessoa para ter um produtor de conteúdo. Então, delegam essa atividade. Delegam isso, claro. Eu acho que os digitais influencers e os comunicadores, enfim, são uma ótima ferramenta, porque o mundo convergiu para o meio digital e existem pessoas, eu me considero uma delas, que tem uma certa facilidade para se comunicar dentro deste meio, dentro dessa plataforma, de transitar aí no meio. Então, nos colocamos à disposição, mas eu prefiro o rótulo comunicador, então. Da hora. Cara, e sabe que nós falávamos disso antes de iniciar, de dar o REC ali nas câmeras, né? Nos bastidores. Nos bastidores. Cara, você é um cara muito criativo. E a gente vai falar talvez um pouco da tua história até chegar aqui, né? Uma história muito sofrida. Nossa, eu vim lá do sertão. Mas assim, te falei isso antes dos bastidores. Eu vejo que o teu Instagram é muito marcas, né? E você pouco expõe talvez o teu dia a dia, ou contar a tua história, o que vai acontecer aqui um pouco talvez. Isso é planejado, é pensado, é testado e deu certo? Por que isso hoje em dia? Porque até então, teoricamente, todo mundo fala, os top players falam, que para você ter um bom engajamento você tem que compartilhar teu dia a dia. E eu te pergunto isso porque eu falo isso para os meus clientes. Mas aí vem o Ferini e não compartilha muito o seu dia a dia e tem um puto engajamento. Como fazer isso? Cara, é curioso mesmo isso. Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa. Desde criança eu sempre gostei muito de conversar, de contar história, enfim. E nunca foi a minha intenção me tornar um garoto de programa, não, um garoto propaganda, um garoto comunicador. Mas o que aconteceu? Quando eu comecei a dar os primeiros passos, eu acho que eu fiz com tanto carinho e me dediquei tanto e que emplacou tanto que hoje não sobra mais tempo para que eu possa usufruir do meu Instagram como uma plataforma particular. Entendi. Onde eu exponho a minha vida, o que eu gosto, o que eu não gosto, opiniões particulares, porque não sobra espaço. Eu seleciono o meu Instagram para uma empresa por dia e chega no fim da semana, no fim do mês, no fim do ano e não sobrou espaço. Entendi. E é bem interessante isso, porque agora no fim do ano eu me dei férias, fiz uma cirurgia, então me dei férias e acabei gerando um pouquinho mais de conteúdo particular. E o meu engajamento explodiu. E eu percebi que exatamente é uma característica bem curiosa. As pessoas querem ver, querem se conectar com a pessoa de verdade.
embora eu acredite que gostem quando eu revisto as minhas divulgações com bom humor, com criatividade, porque eu utilizo bastante disso, eu dou uma floreada naquele conteúdo, porque eu não gosto de que as pessoas entendam que eu só estou tentando vender algo goela abaixo. Eu gosto que elas se sintam entretidas, então eu faço toda uma história por trás deste produto. Enfim, embora eu acho que elas gostem disso, elas se conectam muito mais com o Henrique de verdade. Felizmente sobra pouco tempo para o Henrique de verdade. Entendi. Então, a real é que você dá a tua lente para aquela empresa, né? Você coloca o teu olhar ali e passa a mensagem de uma forma diferente. E até a gente falava sobre isso, porque a galera, eu, principalmente, às vezes eu escuto algum amigo ou alguma pessoa, tu viu o Fellini fazendo tal coisa? Sempre tem a ver com uma marca, mas mesmo assim tem essa curiosidade. Um exemplo, até fazendo um merchan aqui dos Motéis Paradiso. Cara, tipo, não tem quem não comentou como é que você enxergou tudo aquilo, e aí toda aquela brincadeira, e aí aquele comentário que desperta, né? A minha esposa falou pra mim assim: tu viu o que o Fellini fez com o cara que tava entrando no motel e ele convidou o cara pra ir junto? Eu falei, cara, o que esse maluco tá fazendo? E aí eu fui lá e fui ver o que tava acontecendo. Então, vocês assim, foram lá então? Sim, naquela suíte lá. Não, mas a gente, tipo, pô, o que tá acontecendo aqui? Como é que assim? Como é que o cara convidou alguém pra ir no motel com ele, esse maluco retardado? Fui lá ver. Então, quer dizer, levou o meu engajamento lá, buscando essa informação através de um motel. E, cara, eu acho isso incrível, porque é algo que talvez, arrisco a dizer que influencers, comunicadores, o que for, a nível nacional tem dificuldade de fazer. Porque isso é aqui vem a minha crença sobre a profissão digital influencer. É bem como você falou. O cara que é digital influencer, youtuber, do que for, ele tem que, no mínimo, saber gerar valor para as marcas que ele representa. Essa história de, oi pessoal, olha os recebidos de hoje e tal. Cara, tu tá se promovendo, na verdade. Se eu tô recebendo é porque eu sou bom no que eu faço, então me mandem mais coisas. Agora, como é que eu faço para fazer com que as pessoas entendam a importância disso, que é bom comprar por tal benefício, e aí apresenta a marca? Isso para mim realmente é uma estratégia de persuasão. Exato. Pois olha, eu gostaria de me redigir agora. Conversando, a gente descobre muitas coisas diferentes, né? Tu falou que eu uso a minha lente para aquela empresa, e é exatamente isso. Eu não faço uma distinção do Henrique garoto propaganda para o Henrique real. Não faço. Eu realmente faço uma fusão entre isso. Eu me dedico 103% àquilo e eu mesclo com a minha essência. Por exemplo, do Paradiso Motel. Nós fomos lá, eu fui com a minha empregada, com a minha Tata, e ela foi só pra me dar uma assessorada, e eu pensei, cara, vou meter a Tata junto nisso daí. Ela é super divertida, ela é super despachada, muito caricata. Uma puta personagem. Personagem da vida real. Sim. E poxa, eu também tenho a minha bagagem, tenho a minha malemolência, então eu mesclei aquilo e ficou uma coisa super bacana. Nós vendemos o motel na nossa vida, porque quem assiste do outro lado da tela do celular são pessoas reais, são pessoas normais, como nós, e querem ver pessoas reais, pessoas normais. Total. O meu público é quase 100% passofundense, então eu tenho que vivenciar isso, ser um passofundense para me conectar com isso. E eu acho que é por isso que emplaco tanto com essas marcas, com essas empresas. Acho que é por isso que dou tão certo, acho que é por isso que tenho um engajamento bacana. Bom, confio que seja por isso. Também porque eu faço uma coisa no trabalho, outra coisa no meio do campo ali. Mas olha só, e cara, uma coisa que eu achei interessante também, o dia que a gente se conheceu pessoalmente ali, pô, é aquela história, pô, eu acompanho o Henrique e tal, e é todo extrovertido, mas será que ele é assim mesmo? Tipo, a gente sabe que muitas pessoas elas têm essa, né, botam uma máscara e vão pra frente da tela. E aí você chegou já fazendo piada, já não sei o que, já aquele humor meio sádico assim, de caralho, ele é assim mesmo. Então é bem como você falou, é a lente do Henrique que tá por trás das câmeras e o Henrique tá na frente das câmeras. E isso traz a tua naturalidade, de certa forma, né? Porque você é esse cara que brinca com tudo, e aí vem muito do teu perfil, inclusive, do teu padrão comportamental, mas é o cara que tira com a cara de todo mundo e tal, esse é você. Você só transmite isso conversando sobre uma marca. Isso é muito curioso, porque é e não é. Veja bem, em muitas situações, eu já me deparei de ir conhecer algum cliente, de conversar com alguém, e eu chego e falo, oi, prazer, e a pessoa fala, olha lá, oi, prazer, que engraçado. Como assim, cara? E eu fico tipo,
não era pra ser engraçado, enfim, é uma reunião de negócios, é uma coisa séria. Entendi. Então tem esse lado de que eu não tô sempre bem-humorado, tem vezes que eu tô puto da minha cara, tem vezes que eu estou super mal-humorado. E as pessoas esperam isso, esperam que eu entregue esse bom humor, essa leveza a todo momento, que na verdade não existe, não é real. Acho que só se tiver sob efeito de cocaína pra estar assim, porque na vida real não é assim. Eu uso do bom humor para me conectar à realidade. Eu acho que todo mundo usa de artimanhas, de ferramentas para viver a vida de uma maneira mais tranquila, e eu uso do bom humor para isso. É o jeito que eu supero as coisas, é o jeito que eu... É a minha ferramenta para viver a vida, para viver dia após dia. Eu gosto de usar o bom humor. Este sou eu, mas não é só isso que sou eu. Ok. Mas é que tem, assim, por mais que... Eu já vi stories seus e sequência de stories falando de marcas, inclusive, em dias que você mesmo falou, cara, eu não tô bem, tipo, eu tô puto da cara, sei lá, por alguma coisa, mas mesmo assim você conseguiu conciliar ali um senso criativo para encaixar essa história do estar de mau humor, e provavelmente estava mesmo, mas sem deixar de entregar alguma coisa, sem deixar de cumprir o contrato com a marca ou algo nesse sentido. Então é saber utilizar a criatividade. E eu já te falei isso. Exatamente, saber utilizar a criatividade. E também por umas questões meio pragmáticas, é comprometimento. Eu havia me comprometido com aquela marca naquele dia, naquele horário, então tenho que entregar aquilo. Enfim, profissionalismo, responsabilidade. Mas é saber utilizar a criatividade a meu favor e o bom humor a meu favor. Eu estou puto da minha cara, vou revestir essa putice com um bom humor e aí consigo fazer com que aquilo flua, consigo cumprir com os meus compromissos e ser responsável assim ao mesmo tempo que estou de bom humor. Top. Cara, e vamos lá, mas vamos voltar um pouco nessa história aí. Eu sei que você já viajou o mundo. Quantos países você já conheceu? 25 países. 25 países. Professor de inglês também? Inglês e espanhol. Inglês e espanhol. Saiu de Passo Fundo, viajou o mundo. Passo Fundo não, saí de Nicolau Vergueiro. Caralho, sério? Sim, tem 1.800 habitantes hoje. Não desmereceu o Nicolau Vergueiro, mas assim, saiu de um lugar menor ainda. Menor ainda. E fui pro mundo. Quantos anos você tinha? Quando eu nasci, 0. A pergunta errada aqui não tem, né, Lili? Quando eu viajei pela primeira vez... Sim. Você foi e voltou várias vezes ou você fez uma trip? Eu fui e voltei várias vezes. Então, Entendi. A primeira vez que eu fiz um intercâmbio, assim, um grande salto, eu fui pro Reino Unido, morei por uma temporada em Londres, que foi onde eu aprendi a falar inglês, na Stafford House de Londres, e foi maravilhoso. E você tinha 18 anos? 17 anos. 17 anos. E você morava em Nicolau Vergueiro e... Não, eu nasci em Nicolau Vergueiro, me mudei pra Amaral, entendi. depois pra Vacaria, e finalmente cheguei a Passo Fundo. Entendi. Então quando você foi, você já morava aqui? Já morava aqui. Ah, beleza. Sim. É que a minha história data de quando a história da minha mãe começou. Então, pra me entender, eu teria que entender ela, mas como não é um longa-metragem, que vamos compilar. Okay. Enfim, fui pro Reino Unido e lá conheci Reino Unido, Holanda, França, Bélgica e só. Daí voltei, entrei pra faculdade, cursei de Direito. Cursei a faculdade de Direito e na metade da faculdade eu fui pra Austrália. Então fiquei mais uma temporada lá, fazendo inglês em Sydney, estudando inglês e trabalhando num hostel. Foi muito bacana. Foi uma experiência, foi um grande divisor de águas. Este sim foi um grande divisor de águas. Conheci a Nova Zelândia, conheci Por que o Chile. foi divisor de águas? Por que você atrela isso? Porque eu trabalhei. Entendi. Trabalhei muito fora da minha zona de conforto. Entendi. Que era num hostel onde eu tinha que usar o meu inglês e o meu espanhol, porque tinham pessoas do mundo todo chegando lá. E desmistifiquei a ideia de férias, também trabalhei, foi muito bacana. Entendi. Foi super bacana. E foi onde vivi um amor de intercâmbio. Ai, meu Deus, é uma viagem, foi super legal. E aí conheci o Chile, Nova Zelândia, África do Sul e voltei. Daí mais 2 anos fazendo a faculdade de Direito. Fui para a Polônia através da faculdade de Direito. Fui fazer Direito Internacional na faculdade de Lublin, na Polônia, por 10 meses. E aí conheci basicamente a União Europeia inteira. Depois terminei uma temporada na Espanha e aí voltei para o Brasil. Finalizei a faculdade e hoje atuo com muitas coisas. Sou um brinquedo, essa é a verdade. Entendi. Eu uso todas as minhas facetas a meu favor. Que massa. E cara, qual foi assim,
talvez não tenha tido, mas se teve o momento de decidir ir para a parte de comunicação de fato, porque pô, você viajou o mundo todo, geralmente quem vai para fora não quer voltar e tem toda uma série de situações. Agora, cara, pô, eu vou ir para esse caminho porque é o futuro, vou ir porque eu me dou bem. Como é que foi essa decisão de ir para esse mundo? O foda é que tu é muito bom de papo, tu abre vários parênteses que eu quero falar sobre todos, não dá. Cara, as minhas viagens foram putas viagens, eu fui muito feliz, mas eu sou muito feliz aqui. Entendi. Isso é um presente que Deus me deu, porque eu realmente consigo aproveitar e tirar o melhor de todos os lugares onde eu vou, onde eu estou. Eu aproveitei muito, mas eu tinha razões para voltar. Uma delas era a minha faculdade, que foi uma faculdade linda, muito bem aproveitada. Eu me envolvi em tudo que a faculdade de Direito oferecia. Fui presidente de turma, fui diretor acadêmico, fiz a semana acadêmica, estagiei num escritório de advocacia, estagiei na procuradoria do INSS, estagiei no fórum, na segunda vara da família, e foi tudo lindo. Fiz o intercâmbio. Mas eu nunca efetivamente me encontrei na faculdade de Direito. Entendi. Eu entrei... Fez porque quis ou família e tal? Não. A minha mãe é oficial de justiça. Entendi. E sempre nos proporcionou uma vida muito confortável. Uhum. E eu queria uma vida confortável, Entendi. então fazia sentido. E eu entrei na faculdade com... O caminho que você conhecia, que dava certo... Eu entrei na faculdade com 16 anos. Eu acho isso super jovem hoje. Hoje, aos 23, olhando pra trás, eu penso, meu Deus, aos 16 anos eu tive que entrar na faculdade. Claro, eu não me arrependo, porque hoje eu estou com 23 formado em Direito. Sim, Poxa, bacana. Mas não foi por escolha. Eu queria fazer artes cênicas no começo. Depois eu quis fazer... Aí minha mãe não me deixou, com a categórica frase, aqui em casa não mora nenhum Renato Russo. E aí eu pensei, ok, vou botar os pés no chão. Quis fazer história, quis fazer psicologia, quis fazer relações internacionais e muito pouco apoio enfim, a minha família toda convergia para o direito. Eu gosto de ler, gosto de escrever, então pensei, vou para o direito, mas nunca me encontrei no direito. Uhum. Agradeço muito a mentalidade que eu tenho hoje ao meio do direito, ali aquela dinâmica é muito bacana, eu gostei muito do que eu vivi, mas não me encontrei. E quando eu decidi para a área da comunicação, foi o dia depois da minha formatura que eu pensei, porra, e agora? Que a minha mãe sempre botou esse prazo, essa data limite. Você se formou, acabou a ajuda de custo, então eu pensei, eu tenho que fazer alguma coisa. E essa onda tava ali, eu surfei essa onda e tô surfando essa onda. Entendi. Esse cavalo passou encilhado, eu montei e aproveitei. E não só o direito em si, mas tipo, a habilidade que ele exige. Claro. Porque por todos os desenvolvimentos que você teve, que nem você falou no início, eu sempre gostei de contar histórias e tal, mas gostar não quer dizer saber fazer, né, quando criança. Então talvez o direito dê essa base de, cara, acho que por aqui dá mais resultado, você começar por essa história. Então talvez dê uma base de, não só do estudo do direito, mas de algumas habilidades essenciais para um comunicador. O direito é uma faculdade para a vida, né? E foi muito desafiador me posicionar, falar, estar lá, atuar no direito, foi muito desafiador. Então hoje os trabalhos que eu faço são simples diante dessa experiência que eu adquiri lá no direito, entende? Mas, como eu falei, eu estou surfando essa onda, eu não pretendo ser um divulgador, um comunicador deste nicho para sempre. Entendi. Não é o que eu quero fazer. Eu não me vejo com 30 anos, um marmanjo de 30 anos, fazendo isso, entende? Obrigado pelo marmanjo. Não, não é isso que eu quis dizer. Enfim, eu acho que com 30 anos eu vou ter mais ferramentas e esta onda vai ficar pequena. Eu sonho grande, é verdade, é isso que é. Ok, mas eu não sei qual é o sonho, se você quiser expor aqui vai ser um grande prazer, entender um pouco mais a visão do Fellini para o futuro. Mas cara, independente de não estar na onda que você está, isso vai ser de suma importância para você no futuro, porque não importa o que você vai querer fazer. Cara, a base do digital, seguidores, engajamento, a habilidade de fazer isso, cara, contato só soma, né? O contato com pessoas é uma coisa que essa plataforma do Instagram me proporciona de uma maneira muito bacana. Essa onda é uma puta de uma onda, eu surfo ela muito bem, me divirto muito fazendo isso. Cara, esses dias eu li uma frase super clichê, tu com certeza deve saber, mas que faz muito sentido. Se você trabalha com o que você gosta, se você se diverte trabalhando, você já é mais feliz que tantos por cento da população. Eu pensei, caraca, é verdade, eu me divirto muito, eu gosto muito do que eu faço. Só não me imagino fazendo isso para sempre. Entendi. Eu agora no fim deste ano vou voltar a viajar.
agora finalmente com essa vacinação aí toda, esse contexto global, vou poder voltar a viajar e vou ir para a França, que é o 5º idioma que eu estou aprendendo já e quero ir para a França, quero continuar vivendo experiências novas. Eu me entrego muito nos meus intercâmbios, eu vivo muito, eu faço uma repaginada geral quando eu viajo. Quero fazer um mestrado na área de direito, mas no âmago do direito, não no material do direito, que é ciência política, história do direito, filosofia do direito, psicologia do direito. Quero voltar e atuar nisso no meio acadêmico. Como eu sou professor de inglês e espanhol, eu faço isso por paixão. É um hobby que eu gosto de ensinar e eu gosto, mas o que me move é ser ouvido. Eu gosto de ser ouvido. Este é o grande cerne do negócio. Entendi. Então eu quero trabalhar nisso como professor e criando uma dinâmica de palestra, de presença em eventos assim, para que me dê voz. Ricardo, o que eu quero é que as pessoas paguem para me ouvir. Que elas estejam efetivamente interessadas a ponto de mexer no bolso delas para me ouvir. Cara, porque eu quero ter uma coisa de fundamento para dizer. O meio de digital influencer, de comunicador, me proporciona uma malemolência para isso. O direito me dá um certificado de que eu posso falar sobre isso com propriedade e eu vou usufruir disso. Entendi. Entendeu? É isso. Cara, é muito foda você falando ali, porque eu sempre tive, graças a Deus, eu consegui tirar isso, mas eu sempre tive o sobrenome, né? Ricardo da Del Carne. Esse era o meu sobrenome. Então eu entrava em qualquer empresa pela porta da frente, porque não era eu, era o meu sobrenome, né? Quando eu saí de lá, tipo, passei por várias situações, cara, o que eu faço, como é que eu faço, tá, não posso mais usar o conteúdo, uma série de coisas. E a primeira palestra que eu dei foi no evento de vendas, tinha tipo 100 e poucas pessoas lá em média. E eu cheguei ali e tal, já tinha dado alguns treinamentos, umas palestras para tipo, mais isso lá, tipo, geralmente o treinamento era para 12, 15, 20 pessoas. Cheguei ali, entreguei a palestra e tal. Quando eu terminei, chegou uma... Eu acho que eu contei isso aqui umas milhões de vezes já, mas é uma coisa que me marcou muito, sabe? Chegou uma menina e falou assim... quando falaram no grupo, que daí tinha o grupo da turma, de certo lá, que ia vir alguém aqui falar sobre comunicação, eu pensei, tem seu caminho. Cara, eu olhei pra ela, eu não fazia ideia de quem ela era, tipo, né? E aí eu, que legal, então, mas de onde é que tu é? Pra tentar, tipo, encontrar algum ponto de concordância. Sou de Marau, faz o quê? Tem uma barbearia. Eu falei, cara, quem é essa mulher? Eu falei, eu treinei muitas pessoas de Marau pelo Del Carga. Sim, fulano, ciclano, beltrano, e eu te acompanho e vi teus vídeos e tal. Eu falei, entendi. Então, tipo, tá aqui a tangibilização, né, do reflexo do digital. Então, assim, isso é muito foda, cara, é muito foda. Ao mesmo tempo que a gente tá vendo um movimento muito forte pro digital. Pegando ao contrário, tipo, eu já tive pessoas pagando para me ouvir e para eu ensinar o que eu acredito e enfim para elas. Só que hoje eu entendo que eu posso fazer isso no digital e escalar isso. E aí você tá meio que tipo indo no processo contrário. Não. De repente, claro, eu provavelmente vou me valer do digital porque isso vai começar a fazer ainda mais parte da vida das pessoas, né? Então, mas eu não sei como efetivamente isso vai se desdobrar. Tu trouxe a tua própria experiência, que foi a partir do Dale, tu se tornou este puta profissional que é um comunicador, ensina as pessoas e tal, mas foi a partir do Dale. Tu não pretendeu surfar aquela onda para sempre, mas foi através dela que tu galgou outras partes do caminho. Então é por aí, entendeu? A minha história é por aí. O direito, o intercâmbio, como comunicador, enfim, vamos ver até onde isso me leva, mas esse é o meu sonho. Que massa. É isso que me motiva. Dentro do direito, especificamente? Cara, é que, veja bem, eu não posso falar sobre cirurgia plástica, entendeu? Porque eu não sou especializado em cirurgia plástica. Mas, por exemplo, você não acredita... Posso estar viajando aqui, mas você não acredita que muitas pessoas querem aprender o processo criativo do felino? Claro, com certeza. Tu veja, né? Olha aí. É que me é muito abstrato ainda. Eu sei que é isso que eu quero, mas eu ainda não parei para planejar o que eu quero, entende? Como eu vou fazer isso? Entendi. Que nicho eu vou fazer? Uma coisa que eu quero é atuar no meio acadêmico de direito. Eu quero estar dentro de uma faculdade jurídica ensinando a parte que para mim foi super importante do direito, que é ali o âmago, como começa a se desdobrar o porquê do pensamento jurídico, o porquê da estrutura jurídica. Isso para mim é bacana, entendeu? O direito material eu fujo, meu Deus, fujo. Processo, toda essa burocracia, essa hierarquização do sistema, não é para mim.
Mas agora, a parte mais romantizada eu acho sensacional. E o que vem muito, porque o cara que ele é criativo, geralmente ele tem um pouco mais de identificação com essa parte, sabe, mais filosofal, mais histórica da parada, né? Então, se atrela, isso é muito comportamental. Uma pergunta que talvez a galera não vai entender porra nenhuma. O traço 4 do Enneagrama ficou como perto na tua tríade lá? Traço... pelo amor de Deus, me recorda qual é o traço 4. Singularidade. Sim, de artístico, não é? Então, foi até o último módulo, eu tinha certeza que era Sim, tá bem perto ali. Tinha certeza, mas alguma coisa não encaixava, que era na parte da dor ali, o que me moldou. Ficava aquilo e pensava, mas meu Deus, mas é o 4. Até que foi me introduzido o 7. Entendi. E aí o 7 faz todo sentido. Eu sou uma pessoa que busca pelo prazer constantemente. Eu tenho uma pulsão de prazer muito grande dentro de mim, que é o que eu passo a vida inteira tentando controlar e também usar ao meu favor, porque senão eu me perco nos prazeres da vida e a responsabilidade, as coisas mais sérias ficam em segundo plano e que não é bom. Mas eu sou uma pessoa que busca muito prazer e uma pessoa que gosta muito de se divertir e fazer com que os outros se divirtam. Então, olha só, quando eu tive esse grande insight de que eu gosto de ser ouvido, no meu terceiro intercâmbio na Polônia, eu fui convidado pela instituição Erasmus, que é uma instituição da União Europeia, a fazer uma apresentação sobre o meu país, porque eu era um dos únicos alunos da faculdade fora da União Europeia. Como eu era da América Latina, enfim, do Mercosul, eu preparei um PowerPoint cheio de slides sobre o Brasil e fui contar sobre o Brasil. Caraca. Usei tópicos sérios sobre o Brasil e revesti de bom humor. Então eram 307 alunos de 37 nacionalidades diferentes. Você já manejava bem do inglês? Sim, ali? Já. Bacana. Que daí puta desafio, né? Claro, falar e outra língua. Mas olha só, eram 37 nacionalidades, 37 idiomas diferentes. Sim. De 307 espectadores. E eu fiz todos rirem. E aquilo eu pensei, cara, é isso aí. Eu voltei pra casa com uma satisfação, cara. Deitei no travesseiro e pensei, garota! Boa! Que arraso! Era isso que eu queria fazer na minha vida. Então eu vou achar uma maneira de fazer isso, entendeu? Seja pelo direito, seja por alguma outra parte, sei lá, intercâmbio, não sei. Vou achar alguma ferramenta que a vida me deu pra fazer isso, pra me satisfazer. Massa. E... Só um contexto, só pra galera entender, o Enneagrama é um estudo de padrão comportamental. Eu já sabia, sensacional, que eu já sabia que o Henrique já tinha feito o treinamento e tal, por isso que eu perguntei e ele entendeu a pergunta, tá? Só pra galera entender. A questão não é Enneagrama aqui, mas só pra eles entenderem. E fiz o Enneagrama, cara, por uma questão de autoestima, de investir em mim, porque eu entendo que eu preciso. Que ao investir em mim, eu me preparo para entregar um pouco mais pro mundo. Claro. Então, há um tempo atrás se falava da teoria win-win, no ganha-ganha, mas hoje já tem uma coisa subversiva que é o win-win-win. É você ganha, seu cliente ganha e quem consome aquilo... Meu Deus, eu com esse microfone que eu não tô bem com ele, hein? Quem consome aquilo também ganha, né? O ambiente também ganha. Então, por exemplo, se você me chamou aqui, porra, eu tô ganhando esse espaço que tu tá me proporcionando, tu tá ganhando de repente através da visibilidade que eu posso entregar e quem tá assistindo também tá ganhando ao consumir um conteúdo bacana que a gente tá produzindo. E cara, e talvez ver o Fellini por uma outra ótica, né? Porque talvez isso que você tá contando, uma palestra na Polônia, sei lá o que, cara... Nunca contei. Nunca contou? Nunca contei. É da hora isso. É uma coisa é uma coisa minha, que os meus amigos, a minha família sabem, mas nunca contei. As várias facetas de Fellini, né? Vários ângulos, várias posições. Que da hora. Olha só, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você estava falando ali, porque não tem como lembrar de você e não lembrar de uma brincadeira, de uma piada, de um humor, não tem como. O teu posicionamento nesse sentido é muito bem claro, assim, para tua audiência, eu acredito. Já pensou em stand-up? Já. E total. aí? Cara, ao passo que fazer as pessoas darem risada me preenche muito. O medo da negação pra mim é absurdo. E se eu chego lá e conto uma merda e ninguém dá risada, eu morro. Eu ligo pra minha mãe e falo, mãe, me busca que eu não tô conseguindo aqui. Entendi. Entendeu? Mas é que isso pode acontecer em qualquer outro âmbito, teoricamente, né? E cara, sabe que eu me desafio muito, estar aqui é um desafio. Não, eu gravo os meus vídeos no interior da minha casa, no silêncio, não tem ninguém me olhando. Eu tô aqui, um olho de olho no Vini, o Vini tá só me olhando, que merda esse cara tá falando, tô aqui pensando, será que ele tá me julgando, cara, que será que eu tô falando? Entendeu? Pra mim é um desafio, eu me desafio muito, tenho certeza que um dia eu vou fazer um stand-up. Já fui convidado por uma casa aqui da cidade a fazer um stand-up.
E pensei, me debati naquilo, eu falei, cara, não tô pronto. Mas um dia sim eu vou estar pronto e vou fazer, vai ser sensacional. Assim eu espero, né? Assim eu espero. Não, mas é claro, é uma outra realidade, tem um estudo por trás disso, deve ter time, deve ter uma série de conceitos lá, tem né? vários conceitos, cara. Eu fui fazer duas aulas na Trivium com o Gustavo Amaral, que é um puta de um profissional, e ele também botou assim a esquematização de um stand-up. Eu pensei, cara, eu sou a pérola nua e crua, isso aqui tem que lapidar tudo, entendeu? Tem que lapidar, não posso chegar ali e falar umas coisinhas engraçadas, não é assim. Tem todo um punchline, que é quando você estende a piada pra daí dar uma coisa diferenciada pro público dar risada. É bem complexo. Cara, mas eu acredito que tenha, obviamente, como qualquer profissão tem ali sua parte técnica, o que eu tenho que entender e tal. Mas, mano, é fazer, pelo menos pra tu assim de cara, realmente, é isso, tipo, me senti muito realizado fazendo isso, mesmo tendo sido uma merda. Né? Tipo assim, fiz algumas pessoas rir, beleza, gostei, vou aprofundar. Claro. Agora, geralmente, fazer um puta curso com os caras fora 2 anos pra ir ver. Não, mano, vai lá e testa. Cara, Ricardo, eu sou da seguinte teoria, não adianta. Se tu não tem o dom pro negócio, tu não adianta o que tu faça. Eu sei que tem uma outra vertente de pensamento que diz que dom é uma coisa, mas que o aprimoramento disso é o que é efetivo. Mas, sei lá... Mas é que o dom, pegando a tua teoria, o dom pro humor você já tem. Exato, então eu acredito que ao lapidar isso vai ser um baita produto. Vai ser foda, entendeu? Vai ser foda. Eu já tenho isso, só falta tirar um tempo, uma energia da minha vida para lapidar isso, então poder entregar pra galera. Eu sou bem perfeccionista, os meus vídeos, as pessoas sempre falam, tu fala com uma naturalidade, uma espontaneidade, eu penso, meu Deus, eu regravei este vídeo 304 vezes para parecer assim, entendeu? Os bastidores é bem diferente da vida real. Cara, e tu sabe que do dia que a gente fez uma grana, a gente fez... A primeira vez que a gente se conheceu foi na Gle pra alinhar a primeira live que foi feita em parceria lá. Foi você? Foi a live da Gle. Alas da minha vida aqui. Foi muito massa, né? Com a Alice e com a Gle e tal. E cara, quando você falou isso, eu falei, o quê? Tu falou uma coisa assim, tipo, esse vídeo aqui eu fiz não sei quantas vezes. Eu falei, porque nós falávamos do desafio de gravar exato, conteúdo ao vivo. Que a live seria, como o próprio nome diz, ao vivo, né? E eu pensei, meu Deus, que desespero, como é que eu vou gravar ao vivo? Mas tu falou um número, tipo assim, por exemplo, meu stories eu gravei tantas vezes, falei, ele tá viajando, cara, ele tá tipo exagerando pra dramatizar. Mas cara, eu sei como é que é, porque assim, a Gle que eu tenho muito mais contato, tenho uma amizade já, e eu sei o quanto é, cara, ela faz show, ela canta pra tipo 20, 30, 200, 400 pessoas, e mesmo assim pra gravar vídeo ela tenta e faz de novo, buscando uma perfeição. Uma conexão realmente, cara, isso que ficou bom, achei bacana. Eu acredito que sim. É exatamente isso. Eu busco uma perfeição na imperfeição, entendeu? Eu quero que aquilo pareça natural. Eu quero que a pessoa assista aquilo e se sinta bem assistindo aquilo. E então, se eu falar robotizado, se eu me prolongar muito numa vírgula que tá mal colocada, não fica bacana. Tu escreve ou tu só pensa? Eu escrevo. Escreve? Eu escrevo. Entendi. Mas também, se não dá tempo de escrever, eu também só penso. Cara, mas é porque, por exemplo, assim, no quesito live, pegando o centro do projeto ali, né, da live da Gle, você ficou, porque é ao vivo, e falou, e tô nervoso, mas chegou na hora, você chutou bala, tipo, todo mundo curtiu, assim, ser bem polêmico na real, né, tem gente que, o Felino, tem isso, você tem consciência disso. Sim. Mas a questão é, o que você sabe fazer, você foi lá e fez muito bem feito. Sim. Então, cara, tipo... É o que eu digo do dom. Entendeu? Se eu tivesse... Foi a primeira vez que eu fiz aquilo. E foi super desafiador pra mim. Mas foi muito bacana. Então eu confiei no meu dom. Porque eu não tinha tempo. Nós não tínhamos tempo ali de lapidar aquele negócio. Tu nos passou umas informações, uns macetezinhos. A gente trabalhou com aquilo e entregamos, entendeu? Se eu não tivesse o dom, aquilo ia morrer na praia. Sabe? Foi muito bacana. Mas eu tô me escutando aqui, tô pensando que eu tô falando muito eu falo muito mas eu faço as coisas pensando muito no meu público. Sim. Muito neles, nos outros, entende? Eu conheço o meu público, eu estou ali, eu leio o que eles me dizem, eu respondo eles, eu olho o Instagram deles, eu sei o que eles demandam, eu sei o que eles gostam de ver, então eu faço muito pra eles, por isso que é pensado neles, eu regravo pensando neles. Porque basicamente o teu Instagram, ok, tem divulgação, mas o cerne de tudo é entretenimento. Sim. Então, se não entreter, não faz sentido. Exatamente.
Tanto que alguns jobs, alguns trabalhos que eu fiz, sempre quis falar isso, alguns jobs que eu fiz, que me foram muito custosos de gerar um conteúdo que entretesse. Eu falei, olha, desculpa, muito obrigado pela oportunidade, está aqui o seu dinheiro de volta, eu não vou servir bem para você. Nem para você, nem para mim, nem para as pessoas que me acompanham. Não conseguiu encaixar nada. Não. Então, ninguém ganhava nesse sistema. Entendi. Entendeu? Por isso que foi difícil abrir mão do meu cachê, foi difícil de repente queimar o meu filme ali, mas a pessoa eu tenho certeza que entendeu que eu não ia ser bom pra ela. É muito foda, né, cara? Seguinte, qual é o seu comportamento comum? Fazer um pouco mais, tipo, nas coxas, de qualquer jeito e fazer igual, mas não vai rolar, não vai ser o padrão criativo que eu sempre entrego, então não vai rolar. O padrão que eu sempre entrego. Entendi. Que da hora, cara. E olha só, qual é que é o processo? Agora, grava, vamos vender esse curso depois. Qual é o processo criativo do Fellini? É feeling... Eu fumo maconha. Narguilha, maconha e cocaína, tudo junto. Não. Cara, qual é o meu processo criativo? Faz umas perguntas super revolucionárias, porque eu não me perguntei isso na minha vida, era uma coisa que fluía. Mas o que eu faço? Eu consumo conteúdo. Tá. Começamos por aí, eu consumo muito filme. E filmes diferentões, assim. Eu sou uma pessoa padrãozinho, eu sou padrãozinho, mas o que eu consumo é diferente. Tipo, cita um exemplo diferente, só pra ter um parâmetro. Eu amo filme francês. Amo filme francês, da periferia. Cara, mas os filmes franceses, tipo, Netflix tá trazendo muito forte agora. A gente cansa de ver filmes foda, faz, caralho, que massa. E é francês o filme. Sim. Tem um filme chamado The African Doctor, que é um médico africano. É um baita de um filme. O filme me inspirou muito. É um filme que retrata a realidade de um negro que saiu do Congo e foi para uma cidadezinha na França onde nunca havia sido visto um negro antes. E aí ele passa por várias dificuldades pessoais, com a família, sociais, profissionais. Cara, é um filme assim, boom, entendeu? E é francês, então é uma outra realidade que nós vivemos. É africano-francês, entendeu? Então é outra realidade. Eu consumo muita coisa diferente, assim, de filmes, de séries eu assisto poucas, porque eu gosto mais do prazer imediato, que começa e termina, ali. A série eu fico muito em silêncio, eu escuto muita música, muita música, eu viajo nos meus pensamentos, a minha cabeça é louca, a minha cabeça abre 200 caixas, não fecha nenhuma, então eu fico os pensamentos ali, eu pego uma coisa ou outra. Eu consumo muito das redes sociais, eu me inspiro muito no Paulo Gustavo, na Tata Werneck. Da hora. Cara, Paulo Gustavo pra mim é um puta de um cara. Ele é foda. Muito foda. A Tata Werneck, eu sempre falo que o humor hétero não me agrada muito, mas as sessões da Tata Werneck, que é uma baita comediante, eu acho ela muito engraçada. Ingrid Guimarães. Cada um tem traz uma inspiração, né? Então, mesma coisa pra mim, eu tenho alguns caras do marketing, então eu acho, caralho, esse maluco é fudido, e eu pego isso aqui dele, eu boto pra mim. Mas tem esse aqui que eu desenvolvo com o pessoal que é muito foda, eu pego isso aqui dele e venho trazendo. Então, cada um é um buffet. Exato. Cada um buffet. Exato. E eu me sirvo de muitas coisas. Muitas coisas. Eu sempre fumo maconha uma vez ou outra pra dar uma diferenciada. E, cara, eu fui uma criança muito incentivada a ser criativa. Muito incentivada. A leitura sempre foi muito presente. Muito presente. Minha mãe... através do dinheiro, nos incentivava a ler livros. Então, quanto mais a gente lesse, ela nos dava R$5 por livro, alguma coisa assim. E R$5 era uma puta quantia, entendeu? Dava pra ostentar na escola. E eu lia muito, sempre li muito, sempre brinquei muito sozinho também. Então, eu tinha que estimular a minha criatividade. Eu acho que isso acabou reverberando até os tempos de adulto. Que da hora. Na terapia... Porque dizem que a gente nasce criativo e a gente se limita, vai se engessando, né? E é real. Cara, eu tenho um filho de 4 anos, tipo, às vezes ele pergunta coisas ou pensa, tipo, né, tem ações que o cara tá caralho, entendeu? Uma coisa simples, ele gosta muito de super-herói, aí a gente tava assistindo ontem o filme do Homem-Aranha, aí o que ele fez? Ele pegou a cortina da casa, porque daí ele viu que o Homem-Aranha começou a descobrir as teias. Ele foi lá, pegou um fio da cortina, que era branco, e fez a teia. Tipo, eu jamais ia pensar nisso. Ele foi lá, tipo, beleza. Daí a pouco ele tava, tipo, botando o pé no sofá e o pé na parede, tentando subir, assim, porque o Homem-Aranha começou a descobrir que ele botava a mão e subia. Cara,
Ele só enxergou aquilo e fez. E talvez a gente vai engessando as pessoas, ou nós mesmos. E, cara, tem que estimular cada vez mais, mano. Criatividade, pra mim, é a habilidade do século. Aí que tá, é uma loucura. O ato de adultecer, de se tornar adulto, ele vai forçando a pessoa a se engessar. E, cara, eu faço o movimento contrário. Eu não me permito me engessar. Quando eu percebo que eu tô muito ali preso numa mentalidade, eu faço alguma coisa. Nos meus intercâmbios, sair daqui, sair dessa zona de conforto já é um desafio. Sim, estar sozinho é outro desafio. E por não querer ficar sozinho, me submetia a muitas situações diferentes, inusitadas, com pessoas diferentes. Nossa, cara, eu poderia te citar muitas coisas. Pontapé inicial foi essa palestra que eu dei na faculdade. As pessoas foram me conhecendo, eu ia nas festas dos universitários. Eu te vi dando aquela palestra, eu sou da Turquia, não quer ir naquele jantar turco que a gente vai fazer no nosso dormitório? Pois eu ia num jantar turco, o único brasileiro lá no jantar turco, para descobrir o que era esse tal de jantar turco. Então eu absorvia muita cultura diferente e assim fui abastecendo o meu lado criativo. Que massa. É bem vasto a maneira que dá para abastecer o lado criativo. Cara, Criativo de manter a criança ativa, de não me deixar engessar como adulto. Perfeito. Mas assim, pegando um contexto empresarial... Filosofei, né? Criativo de manter a criança... Cara, esse takezinho vai pro feed. Vai pro feed isso aí, hein? Vou anotar isso aqui, posar numa legenda, uma foto. Com certeza, criativo para manter a criança ativa. Viu? Mas assim, vai muito pegando no quesito empresa, a galera que vai assistir aqui talvez tenha um negócio, um profissional liberal e tal... A inspiração, né? Tipo, seguir aquela pessoa e ver que, porra, que nem no teu caso, o Paulo Gustavo, Tata Werneck, cara, eu acho isso fantástico, meu, porque, assim, eu vejo pessoas, e você deve passar por isso, eu vejo pessoas, tipo, chegando pra Gley, pra minha esposa, a Bárbara, tipo, cara, eles, tipo, é uma deusa, assim, ó, nossa, tu é normal, tu é uma pessoa, meu Deus, eu não sabia que tu existia, tu é real, tu é de carne e osso. Tipo, tem pessoas que fazem isso, e a gente fica meio tipo, como assim? Tipo, a gente não é artista, a gente não é nada e isso está acontecendo. Ao mesmo tempo que nós olhamos talvez para outras pessoas, talvez com outros valores, claro. E a gente se espelha nisso. Como é que é esse ser exemplo para ti? Porque assim... Desesperador. Não me sigam, eu não sei quando é que eu tô indo aí, não sei quando é que eu tô indo. Porque teve um vídeo que você fez que, tipo, até acho que foi no Covid, que você comentou que deu muita repercussão e tal. E basicamente, você fez um vídeo bem editado, né? Que teve vários cortes lá. Provavelmente por quê? Porque quando eu falo assim, eu percebi que teve vários cortes, mas eu pensei assim, cara, ele é um cara que deve ter uma opinião muito forte sobre algumas coisas. Mas às vezes a gente tem essa opinião e a gente fica meio assim, né? Tipo, cara, o que se eu falar, medo da crítica, talvez alguém me atire uma pedra, sei lá se eu tô preparado para isso e tal. Eu sei porque eu sou assim, tipo, eu tenho alguns pensamentos sobre isso, agência de marketing digital. Cara, eu tenho um pensamento sobre isso que se eu falar, todas as agências vão me mandar matar. Claro. Entendeu? Então assim, eu já evito falar. Como é que é isso pra ti, assim? Tentar se polir ou tipo, foda-se? Isso é uma pira, na verdade, é uma loucura. Primeiro ponto, eu recebo muitas mensagens que eu considero super descabidas. Porque eu sei dos bastidores da minha vida, entendeu? Descabidas em que sentido? No sentido de... Esses dias eu recebi uma mensagem que era assim, abre aspas, você é incrível, adoro te acompanhar, o profeta do século XXI. Como assim, cara? Aprendi a fazer miojo semana passada, como é que eu sou profeta de alguma coisa? Tão mal de profeta esse século aí, vamos ter que ver o que Deus pode mandar pra nós. E quando as pessoas me encontram na rua e se apresentam pra mim, eu vejo que elas têm uma intimidade comigo que eu não tenho com elas. E aí olha só como é curioso isso que tu falou da comparação. Eu tenho uma intimidade com o William Bonner, que o William Bonner é meu faixa, tá dentro da minha casa toda noite, entendeu? Que eu vejo o William Bonner desde criança. Comigo toda noite. Meu brother, entendeu? Mas se ele me vê na rua, vai pensar, que loucura, entendeu? E isso é por aí. É uma escala diferente, mas a dinâmica claro, é a mesma. Claro, a dinâmica é a mesma. Então é por aí essa questão das pessoas terem essa intimidade de te verem como exemplo. Eu não pretendo ser exemplo de nada. O meu Instagram, quando eu consigo abrir um espaço para ele ser um diário ou um espaço de confissão meu, ele é mais um diário particular. Se as pessoas consomem isso, bacana. Se não consomem, bacana. Porque ele é meu. Eu sou autônomo naquilo ali. Eu sou o rei daquilo ali, entendeu? Eu sou o senhor daquilo ali. Enfim, este vídeo que eu fiz foi um vídeo super polêmico.
porque eu fiz quando começou a borbulhar esse negócio de coronavírus, de lockdown Sim. parcial ou total, e tinha muitas pessoas dando opiniões, e eu não ia dar minha opinião, não tava nem aí pra isso. Eu tinha acabado de me formar, tava mais era imerso no que eu ia fazer da minha vida, meu Deus, agora que vai fechar tudo, como é que eu vou viver? Então as pessoas começaram a me pedir: ei, Henrique, fala alguma coisa sobre isso, o que você pensa sobre isso? Eu pensei, cara, quer saber, eu vou fazer, não tem nada pra fazer mesmo, não tem nada funcionando, eu vou fazer. E eu não penso no que, eu não estou preparado para crítica. Eu faço mais polido, mais político, porque eu penso que tem muita gente que não está preparada para ouvir o que eu tenho a dizer. Entendi. É mais o outro lado da moeda. Entendi. Então eu dou ali eu passo uma vaselina, entendeu? Para estar sem doer. É isso. A crítica, ela existe, ela é bem presente. Nossa, ela é bem presente mesmo. Eu não gosto da crítica. Quem gostar, me diz que terapeuta que foi para que conseguiu gostar da crítica. Eu não gosto da crítica, mas tampouco ela me abala tanto assim. Entendi. Eu sou muito fiel a mim mesmo. Se eu não for ser fiel, eu não vou fazer. E aquele vídeo eu fui muito fiel. Eu continuo mantendo o meu posicionamento, continuo tendo as mesmas crenças que tive naquele vídeo. E é por aí. Quem concorda, bacana. Quem não concorda, bacana. O mundo é plural. A pluralidade de pensamentos é o que torna o mundo um lugar rico. E se todo mundo concordasse comigo, alguma coisa estava errada. Se não com eles, mas comigo. Entendeu? Então eu acho que é por aí. Sou exemplo legal, se não sou noite legal também, sei lá, eu vou vivendo, vou deixando fluir. Que massa. Cara, e aí você falou, antes ali até eu peguei esse gancho, mas acabou fluindo o papo, e tá muito bom inclusive, mas você falou algo assim, e aí a onda do digital, essa onda tava ali, eu só surfei. Tipo assim, como foi isso? Eu tinha um monte de seguidor por causa das minhas viagens e eu aproveitei isso. Qual onda que estava ali para você surfar? Cara, então a sociedade é muito fluida, né? A gente teve várias redes sociais e eu, desde o Facebook, já tinha o Facebook 1 e o Facebook 2. Entendi. Porque tinha 5 mil amigos no 1 e aí tinha que abrir para o outro. Aí tinha o Snapchat e foi no Snapchat que eu comecei a fazer vídeos. Então o primeiro vídeo que eu fiz foi sobre coisas que não te contam sobre ter um pai morto. Meu pai morreu quando eu tinha 4 anos, então eu fiz uns vídeos ali no Dia dos Pais, sobre coisas, sobre a vida de alguém que teve um pai que morreu. Contando a tua experiência. E nossa, foi tipo bombástico pra época, claro, o alcance muito menor. No Snapchat era bem do local para os amigos mesmo, mas foi muito bacana. Depois eu fiz um especial Dia dos Namorados, um especial Dia das Mães. E aí o Instagram começou a criar visibilidade, eu fui viajar e comecei a postar no Instagram e a galera começava, que legal, onde é que é isso? Daí eu começava a contar no vídeo onde é que era aquilo. Você fazia stories já, comentando onde é que você tava? Mas era bem relativo. Bem, assim, chucro. Entendi. Bem chucro, não era nada harmônico ou pensado. Do jeito que era. Do jeito que era, porque eu só tinha amigos no Instagram. E aí, bom, eu também sempre gostei muito de me colocar no meio social. Se tinha inauguração, sei lá, da Gari, eu ia na inauguração da Gari porque eu queria ver, a inauguração do shopping eu ia porque eu queria ver. Eu gosto de coisas novas, eu procuro coisas novas, eu gosto de gente. E eu gosto de estar lá, eu gosto de conhecer, eu gosto de ver o que tem de diferente, entendeu? Então eu sempre me coloquei no meio. As minhas viagens foi um chamariz muito grande, muito bacana. E aí o primeiro vídeo que eu fiz no Instagram que viralizou foi um vídeo sobre ansiedade. Eu tive Pôs uma passagem aí da minha vida, que eu desenvolvi síndrome do pânico. Por 6 meses a minha vida ficou estagnada. E eu precisei verbalizar isso. Minha psicóloga, ela orientou e falou assim: Henrique, tu não é só tu, isso não é exclusivo teu, do mundo vive isso. A pandemia é isso. Então eu pensei, será que é? E aí eu fui lá e externalizei. Quanto tempo isso? Foi em 2015. Acho que foi uma penca de ano, graças a Deus. Faz um tempo. Foi em 2015. Você era bem novo? Sim, tinha 18 anos. Foi no momento que eu comecei a mexer em coisas do passado e então isso veio à tona e aí desenvolvi e fiz esse vídeo falando sobre ansiedade, sobre pânico, sobre as crises de angústia e cara, aí foi tipo assim exponencial, foram 2.000 seguidores numa semana, entendeu? Foi muito legal. Isso no Facebook? No Instagram. No Instagram já? No Instagram já. Já tinha ido viajar. Nossa, então você usava a plataforma bem nas trincheiras mesmo, assim. Tipo, 2015 Não, é mó tempão. E aí, cara...
Então, quando você começou, tipo assim, quando você viu assim, meu, beleza, você se formou em direito, pensou, beleza, eu consigo usar isso aqui. Quantos seguidores você já tinha, assim, na época? Quando você começou a tentar monetizar ou pensar em monetizar? Calma, é que foram, assim, algumas questões específicas. Daí eu fiz este vídeo e o meu Instagram se transformou numa espécie de consultório terapêutico. Não era o que eu queria. Eu não queria pessoas se declarando pra mim do quanto sofriam ou contando seus problemas. Deprê total. Não, eu não sou uma esponja para absorver isso, eu não sou apto para te ajudar, não sou um profissional. Sim. Aí eu parei. Entendi. Aí eu fiz um vídeo quando eu fui pra Polônia sobre um campo de concentração nazista que eu visitei, outra coisa bombástica. Nossa. Comecei a gravar as minhas viagens e Esses vídeos eram no feed que você largava, stories mesmo, tipo, nos stories, que hoje estão nos meus destaques, que é o que as pessoas assistem até hoje. Entendi. Volte e meia alguém entra lá e responde, eu penso, olha, tem alguém olhando isso aqui. Caramba. Que loucura. E aí, cara, quando teve as eleições presidenciais de 2018, eu fiz um vídeo sobre qual era o meu posicionamento. E este vídeo foi viral, 25 mil visualizações, e eu tinha 6 mil seguidores na época, ou seja, uma proporção enorme. 25 mil visualizações nos stories. Caralho, nos stories? Nos stories. E você tinha uma média de quanto na época? 1.000, 2.000. Já era um engajamento bom, mas assim, Cara, e aí começaram atletas me citar, começaram advogados famosos me citar, começaram, assim, uma coisa muito bacana. Personalidades que já existiam no Instagram começaram a usar os meus vídeos, trechos dos meus vídeos, algumas frases, me parafrasear, foi muito bacana isso. E aí algumas pessoas do comércio local, aqui do Brasil, aqui de Passo Fundo, começaram a se identificar com o meu pensamento e me contratar. Entendi. Então, enquanto eu estava lá, uma loja falou, cara, se eu te depositar, tu não faz um merchan pra mim? Eu falei que tá maluco, quis depositar, eu não cobro nada, né? Eu faço esse merchan pra ti, a minha ideia sempre foi apoiar a cena local, apoiar aqui o meio de Passo Fundo pra crescer mais, pra que cada uma mão lava a outra. Enfim, e fiz uma merchan pra uma loja, que hoje emplacou, deu super certo aqui, graças a Deus. E quando daí eu fiz outra ainda lá na Polônia e outra ainda lá na Polônia. Essa loja aí é da pessoa que você falou antes? Não, Não? eu não comentei tá. sobre eles hoje. Ah, então tá. E aí quando eu cheguei no Brasil dia 19 de julho, no dia 20, outra loja me contatou e a partir de então nunca mais parou. Entendi. Então foi essa onda que começou pequenininha e aí virou uma tsunami. Para assim, meus padrões de vida virou uma tsunami. Entendi. Mas daí você já tinha, digamos, viralizado, já tinha tido um puta alcance em conteúdos totalmente aleatórios. Aleatórios, nazismo, política, ansiedade, pai morto, sabe? Aleatório. Multifacetado. Eu estou me mijando. Preciso ir ao banheiro. Então depois desse momento mix... Top. Então, cara, a real é o quê? Você tinha uma quantidade... Quantos seguidores você tinha na época? 6 mil, você falou? 5, 6 mil. 5, 6 mil. E aí você começou a... Cara, posso usar isso aqui pra alavancar aí o financeiro, sei lá. Começou pela grana ou como foi? Não. Eu fiz durante o resto de 2019, depois que eu voltei pro Brasil, eu fiz divulgações e nunca cobrei nada. Cobrava uma permuta, ou quando me ofertavam, porque eu não me sentia profissional. Entendi. 2019 isso. 2019. E aí quando 2020 começou, que eu me formei, e eu comecei a pensar no que ia fazer, e eu vi que era um dispêndio de energia e tempo muito grande que eu usava pro negócio dos outros, e que eu gerava muita coisa positiva. As pessoas... Era uma aderência muito grande, entendeu? Eles ganhavam dinheiro com aquilo. E eu pensei, cara, eu vou ganhar dinheiro. Exato. Todo mundo tá ganhando dinheiro, eu vou ganhar dinheiro. E aí eu cobrei a minha primeira divulgação, que eu fui fazer de bicicleta. Eu fui de bicicleta até o local e cobrei R$40. Conversei com a minha mãe e falei, mãe, quanto será que eu cobro por essa divulgação, né? 2020 isso. Daí ela falou, tu tem que cobra R$50. Eu falei, eu não sei se vou pagar R$50. E eu cobrei R$40. Parecia um valor bacana, assim, pelo que eu poderia entregar. Fui de bicicleta até o local fazer divulgação. No mesmo ano, no fim do mesmo ano, ainda do ano passado, eu cobrei por uma divulgação de 20 minutos R$1.200. Entendi. Investindo em mim mesmo, fazendo com muito carinho, muita dedicação e gerando muito engajamento para as empresas que me contratavam, eu consegui valorizar e valorar o meu produto
assim, Entendi. exponencialmente muito grande. E aí você estava em 2018 com 5, 6 mil seguidores, você falou, e então praticamente você está com quanto hoje? 14 aqui? Não, 13.300. Muito bem engajados, mas a questão... Conquistados com sangue, suor e lágrimas. Isso que eu ia te perguntar, foi feita alguma ação, tipo, vou fazer isso para trazer mais pessoas, ou foi só acontecendo? Não, foi só acontecendo. Cara, é preciso, tu muito bem sabe disso, é preciso desmistificar isso de que o número de seguidores representa alguma coisa tão grande assim. Total. Tão pouco não representa nada. Mas, né? mas é que eu pergunto porque, cara, independente se é 12, vamos pegar 12 mil, de 6 para 12 em um ano, Muito. Orgânico, tipo, é pra caralho, entendeu? Porque são 6 mil pessoas que decidiram te acompanhar. Sim. São 6 mil intelectos que validam o que tu posta. Total. Caraca, isso é muito. É muito. Eu tenho 13.300 seguidores, que como eu falei, são ali galgados na vida real. A minha entrega, o meu engajamento é enorme. Por exemplo, eu já cheguei a ter 11 mil pessoas me assistindo nos stories. São 2 mil que deixaram de me assistir. 11 mil pessoas. Mas aí vem muita galera de fora também, tipo, o cara não te segue e alguém Claro, mandou alguma coisa e tal. Claro, mas deve ter uma proporção bem grande disso. não deixa de representar um Sim, interesse, usa um muito, interesse usa digno, nato das pessoas de querer Perfeito. ver o que é aquilo, Total. entende? E pra mim é isso que me satisfaz. Claro, eu gostaria de ter um número enorme ali, mas... Entregando igual, assim, ter um número, sei lá, 10 vezes maior, ok, mas que de fato continuasse entregando. Sim, com certeza. E tudo no seu tempo. Eu sou bem tranquilo quanto a isso. Não sou muito ansioso, não me movo pelo número de seguidores. Me movo pelos seguidores. Por eles, mas não pelo número que eles representam ali. E você foi um dos caras que meio que, assim, teoricamente profissionalizou a carreira influencer aqui de Passo Fundo, né? Porque, tipo assim... Engraçado isso. Não, é que assim, talvez não foi intuitivo, mas eu já dei consultoria para influencer. E qual que era o problema? Assim, a dificuldade? Cobrar. Tipo, saber cobrar, ter a confiança de que vai dar resultado. E tem muito também no seguinte sentido: eu não vou cobrar porque eu sei que eu não consigo fazer uma divulgação foda, tipo, então como é que eu vou cobrar? Então tem muito alinhamento da comunicação e tal. Mas, cara, eu acredito que antes de eu entrar, porque eu dei consultoria para 13 influencers de Passo Fundo, você sabe quem são. Mas antes de eu entrar nesse mundo, você já cobrava, porque eu sei que eu tinha conversado com você para clientes e tal, e eu sei que você já cobrava, já tinha teu Media Kit, o que Media Kit, cara, o que influencer tem Media Kit, entende? A maioria é por permuta e tal, então eu tentei ajudar essa galera na minha consultoria, mas você já fazia isso. Então assim, eu não falo nem pelo fato dos influencers, mas as empresas, tipo, existe, a profissão influencer cobra para isso, não é só por permuta. E é um negócio meio educativo, você ir, cara, é R$40, só que no final do ano é 1.200. Que boom foi esse? Que valorização foi essa? Pô, pelos seguidores, pelo ativo, porque agora eu entendi que eu sou profissional disso. Tem uma série de coisas. Mas você foi meio construindo isso, educando a galera. Exato. Olha, eu não sei se eu profissionalizei, mas que eu fui um pioneiro, com certeza sim. Passo Fundo é uma cidade com um tamanho bacana, mas com uma mentalidade ainda muito interiorana. Você sair da caixa é um ato que gera um ponto de interrogação. Por que você saiu da caixa? Por que você saiu da curva? Por que não terminou direito, não fez OAB, não foi fazer um concurso? Não, por quê? Entendi. Como assim tu tá usando a tua voz, tua imagem numa plataforma digital para vender alguma coisa? Então eu sei que eu fui meio pioneiro nisso. Eu bati no peito e fui, porque eu gostava. Nunca foi pelo dinheiro, foi pela atenção. Eu gostava da atenção, de ser ouvido, enfim. E todos esses pontos que tu falou são muito presentes na vida de alguém que começa essa caminhada. Por exemplo, a dificuldade de cobrar. Nós não somos cobradores. Eu não sei cobrar alguém. Eu não sabia cobrar alguém, eu aprendi a cobrar alguém. O fato de saber cobrar e por que cobrar. A dificuldade de se apropriar dos teus dons. De saber que tu é uma pessoa comunicativa, uma pessoa bonita, uma pessoa que engaja. Então tu se apropria daquilo. Porque eu tenho isso, eu posso cobrar por isso, eu posso transformar isso num produto. Eu tive pessoas que me auxiliaram nisso no começo, óbvio, isso não é inerente meu, não é nato meu. Eu fui naturalizado com isso, que foi o pessoal da UOL Comunicação Criativa que criou o meu primeiro Media Kit, muito bacana. Me ensinaram a me comunicar com o cliente. Nossa, eles foi uma peça muito importante assim, na minha história, que foi a UOL. E aí, justamente isso, eu comecei a entender, poxa, esse número aqui de visualizações, ele representa alguma coisa.
As pessoas estão migrando da propaganda analógica, do rádio, da TV, do folder, do outdoor, para a internet. Sim. As pessoas passam horas com a cara vidrada nisso aqui. E se eu estou ocupando um tempo da vida da pessoa ali, é bom para a empresa, então eu posso cobrar por isso. E foi mais ou menos por aí a caminhada. Então, se eu profissionalizei, que bacana. Não, eu enxergo assim porque é o seguinte, por exemplo... Gente, Rexona te abandona, né? O Rexona ele te abandona real aqui, meu Deus. Viu? Ó, dá um close lá. Vamos tirar a imagem do modelo Henrique Fellini. Modelo plus size, né? Viu? Não mais, né? Não Você mais. fez a cirurgia, então Eu não esqueço mais. disso. Não mais. A mentalidade ainda Continua. vamos destruir com Vamos destruir. Crenças limitantíssimas. limitante. Viu? Olha só. Mas eu digo isso porque é o seguinte, quando eu também fui sempre ligado no mundo digital. Então eu sempre fui pesquisar isso, vídeos, conteúdo, ok. Mas a questão é, tipo, eu sabia da existência do digital influencer, tipo, dessa profissão e tal. Você não gosta do termo, mas é o comum, né? Que existe. Aí, beleza. Só que aí o que acontece? Você vê o artista tendo uma parceria com uma marca, você vê uma André Santana com milhões de seguidores lá e tal, beleza. Só que local, tipo, parece que é meio distante essa realidade ainda. E quem eu vi isso, sei lá, um ano atrás, fazendo, tipo, caralho, olha só. E talvez na época que eu comecei a enxergar o teu conteúdo e ver, cara, esse cara é digital influencer, e talvez na minha cabeça estava assim, cara, ele ganha muita grana, mas na verdade você fica por permuta. Mas assim, educativamente eu fui dizendo, opa, ó, tem gente aqui que tem uma quantidade legal de seguidores, que está fazendo e está profissionalizando. E ao mesmo tempo que você engajou a empresa, no sentido de paguem para eu fazer, porque eu sou profissional, teve também uma educação da audiência para isso. Né? Porque eu acredito que, sei lá, no início do ano de 2019 você não tinha tanta empresa para não ter conteúdo pessoal. Então foi meio que uma transição nesse processo. E quando isso aconteceu, e aí foi cara, quando eu entrei no mundo do digital influencer, foi com a Glê, foi tipo em junho, foi em tipo abril ou maio do ano passado. Só que eu tinha aquela referência, tipo, o Fellini, tipo, espelho, quanto o Fellini cobra para fazer isso aqui, será? Eu me perguntava isso, porque para balizar uma entrega lá, porque, cara, para mim nunca foi como, eu não sou consultor de digital influencer. Eu sei fazer a empresa ter mais número, venda, tráfego e tal, mas o digital influencer não, é muito voltado à comunicação. Então eu ficava me perguntando muito isso. E por isso que eu te falo, e eu te vi a primeira vez no dia que você estava no iate. E aí eu marquei porque eu lembro que tipo, você entrou lá e tal, foi fazer iate não lembro, um atendimento lá e tal, eu tinha rompido, foi em dezembro de 2019. Eu tinha rompido o ligamento do joelho. Eu fui consultar, e a minha esposa estava lá esperando e tal. Quando você entrou, ela falou assim, esse que é aquele tal de Henrique Fellini. Porque, tipo, só se ouvia falar, entendeu? Eu falei, pô, aí eu, legal e tal, tal. Nem comi, não, aí que tá. Só que na minha cabeça, tipo, tem aqui do meu lado um digital influencer. Mas na época você fazia por permuta ainda, então... Cara, você não faz ideia, cara. É isso que eu digo, né? Dos bastidores, se eu conto, ninguém acredita. Que eu ia de ônibus. Fazia muitas vezes eu fui de ônibus. E o ônibus era o meio de transporte chique, porque eu ia de bicicleta várias vezes. Quando eu comecei a dar aulas também, particulares, eu ia de bicicleta até a casa dos alunos. Inclusive tinha uma aluna que era perto do Vermelhão da Serra e eu moro no Boqueirão. Então eu já fazia minha academia ali, já salvava um dinheiro. E eu ia de ônibus, ia de bicicleta. Nossa, eu ia de mochila, levava tipo roupa diferente, maquiagem, coisa. Nossa, era um trâmite. Era uma missão. E isso que tu falou é exatamente um processo educativo. Primeiro eu tive que aprender, que foi o pessoal da UOL que me deu nortes. E depois eu ensinei. Ensinei, como tu falou, o cliente. Porque não pense que foi fácil. Eu tive alguns perrengues assim de ter que me posicionar. Tipo, não, tá maluco que eu vou fazer tudo isso por uma camiseta. Não, existe um valor por trás do que eu estou te entregando. Sim. E você vai ver no final. É que aí o cara tenta, tipo, extrair ao máximo aquele investimento. Isso é muito né? triste, é um pensamento de escassez muito grande. Eu falei, não, confia que você vai ver que eu vou te entregar uma coisa bacana. E este cliente fidelizou comigo 6 meses durante o ano, depois disso.
E teve também uma educação do público, mas sabe qual foi a educação mais difícil de educar? Das pessoas próximas, íntimas, que não estavam acostumadas a me ver daquela maneira, família e os amigos, e relutaram muito em também aceitar. Mas os teus amigos são novos, então mesmo assim, mesmo sendo novo, você tendo... Era tipo assim, virou blogueirinho. Sim, entendeu? Normal. Era uma espécie de chacota, meio velada, mas ainda assim uma chacota. Isso no começo, meio e no fim terminou. Sim, agora é realmente assim, eu vejo todo mundo quer estar lá. Uma admiração. Eles realmente têm orgulho disso que eu faço e eles apoiam. Eles, tipo, se eu promociono uma pizzaria, eles pedem daquela pizzaria. Um sushi, eles pedem daquele sushi. Entendeu? Isso é muito bacana. Eu tenho um apoio muito grande. No começo foi horrível. A família, então, meu Deus do céu, minha família é uma família super conservadora. Por que eu estava fazendo esse movimento contrário do mundo? E eu fiz, e hoje eles... Nossa, hoje a minha mãe vai em todos os lugares e fala: ai, meu filho é esse aqui, segue ele no Instagram, entendeu? E ela nem tem Instagram. Então tá aí tua fonte de seguidor, tua mãe? Minha mãe, né? Tem que pagar pra ela, de repente, por esse tráfego pago que ela faz. Ela faz. Cara, olha só, tem a gente sempre faz essa pergunta aqui, acho que é a única pergunta comum que tem nesse podcast, que é o seguinte: dentro do poker existe o momento all-in, né? Você aposta todas as fichas e tal. Eu tenho pouca ficha pra apostar. Começamos aí. Tem um ativo muito forte aí, né? Que é os seguidores. Cara, qual foi o momento all-in do Henrique Fellini? Eu sei que provavelmente teve vários, ir contra isso, me posicionar nisso, mas tipo assim, cara, eu vi que aqui eu apostei as minhas fichas e realmente tudo ou nada. Me trouxe até onde eu estou hoje, de fato, esse momento aqui, essa decisão, enfim. Cara, que pergunta aí. Pois olha, eu acho que a minha vida ela sempre foi pautada em alguns pilares de prazer e dor. Teve a morte do meu pai, a minha homossexualidade sempre foi uma coisa muito presente assim e um pouco desgovernada. O meu relacionamento com a minha mãe, tudo que eu trouxe ela à tona várias vezes aqui na nossa conversa. Então, o meu momento tudo ou nada, nossa, eu não sei se eu tive um momento tudo ou nada. Depois da minha formatura, realmente foi um momento que eu voltei para casa, deitei na cama e pensei: e agora? E eu sempre tive muitas dificuldades no relacionamento com a minha mãe, então eu tinha que dar um jeito de resolver aquilo ali. E eu precisava sair de casa e viver uma vida. E como a minha vida sempre foi muito confortável, eu sabia que eu iria sofrer muito psiquicamente se eu não pudesse prover o meu conforto. Entendi. E eu tinha que trabalhar, tinha que fazer alguma coisa diferente. E fiz, e deu certo. E pois acho que este foi o meu momento all-in. Entendi. Eu tinha que fazer alguma coisa pra... sair debaixo da asa da mãe e ver realmente ir para o mundo. E assim, a questão da homossexualidade, eu nunca aceitei que alguém me menosprezasse pelo fato de ser gay. Entendi. E então eu sempre me revesti do que eu podia, o que é um pouco triste, porque eu não precisava me revestir de nada. A homossexualidade ela não está atrelada a alguma coisa que me deprecia. Tipo, não precisa eu modificar para que eles me aceitem. Porque o mundo pensa dessa maneira e eu acabei pensando dessa maneira porque o mundo pensava assim. E foi difícil me desvincular dessa ideia. E então eu precisava fazer alguma coisa que desse certo para ninguém dizer depois que não deu certo, olha o viadinho que não deu certo. Tu entende que é uma noia muito grande. Só quem é gay tem essa noia. Quem é hétero tu não vai entender. Mas enfim, eu precisava que desse tudo certo. E fiz para que desse certo. Talvez tenha sido esse meu momento all-in. Também pensando que meu pai tinha que se orgulhar de mim onde quer que ele esteja, entendeu? Alguma coisa assim, uma noia assim dos devaneios da minha vida. Foi por aí, entendeu? Foram vários momentos tudo ou nada, então, posso dizer assim. Sim, com certeza. Teve um momento que você falou ali da tua psicóloga que diz assim, você tem que expor isso e tal, falar do que era da síndrome do pânico. Do síndrome do pânico. Então assim, cara, tipo, essa disruptura de ir para um canal, porque talvez você não tinha noção do quanto iria alcançar, mas você sabia que ia se expor para uma, duas pessoas, mas ia ter uma certa exposição. Então assim, cara, ir pra internet e dizer assim, tenho isso, estou assumindo, como é que não é. Cara, pra mim é um puta momento all-in. Sim. Tá ligado? Eu fiz de uma dor algo prazeroso. Eu tenho aqui, inclusive, salvo algumas respostas que eu recebi depois que eu fiz este vídeo.
tá nos destaques que se chamam compartilhando, sharing aqui. Olha só, e aí essa é uma das primeiras mensagens da @Thierry_Menegal. Você melhorou demais 5As o meu dia com cada palavra que disse. Muito obrigado por isso. No dia 23 de março de 2018. Então isso me moveu muito. E quando eu vi que eu apostei as fichas e recebi fichas de volta, eu disse, olha, é por aí. Voltou. Sim. De alguma forma voltou. Da hora. Acho que é isso. E beleza, e cara, atrelado a esses momentos, enfim, a tua vida toda, tudo que você compartilhou, você é novo pra caramba, e aí você vem aqui e me chama de velho, né? Porque sim. Mas é o seguinte, qual foi o comportamento do Fellini que fez com que ele fosse o Fellini de hoje? Tipo, sei lá, o Fellini digital influencer, o bom comunicador, o que foi. Mas tipo assim, esse comportamento eu devo, esse comportamento realmente me ajudou a construir muito a minha história. Nossa. Tudo baseado no trauma. Foi tudo trauma que me movimentou, eu acho. Juro por Deus. Tá, mas o trauma te gerou qual comportamento? O comportamento pra vivenciar o trauma na vida real. Entendi. Eu acho que eu me revesti de bom humor e de criatividade, porque eu não queria viver aquele trauma. Os traumas da infância, sim. enfim, não vamos entrar nessa seara agora, mas enfim, eu usei da criatividade para viver bem no mundo e do bom humor para viver bem os meus dias. E eu acho que isso acabou encantando os olhos de algumas pessoas. Acho que acabou pensando, olha que jeito legal de viver, não sei, não faço ideia. Mas é que é massa isso, porque quando você fala isso, eu imagino que você não usou da criatividade do bom humor quando foi pra internet. Provavelmente você já era assim, já tinha essa essência e só deixou com que as pessoas soubessem disso. Ricardo, eu estudei numa escola de padres minúscula. Eu era a única criança gorda, única e homossexual. Eu era descuidado com a minha aparência, não sabia, tinha dentes separados, problemas de pele, não sabia cuidar do meu cabelo. Então eu tinha que encontrar um jeito de prazer na vida. Desde criança eu tinha essa percepção que eu tinha que encontrar uma maneira de ser feliz. Entendi. Aí que tá, obrigado, me ajudou a achar a resposta. Eu nunca aceitei não viver bem. Este foi o comportamento que me fez então me tornar um comunicador. Ou essa pessoa que hoje usa da mídia. Eu sempre fui irresignado com não viver bem, eu precisava viver melhor. Então eu buscava uma terapia, uma coisa estética, um curso, uma neurolinguística, um PNL, alguma coisa, sabe, um dentista, umas roupas bacanas. Eu sempre procurei coisas, pessoas para me divertir, para viver melhor. E eu acho que foi todo esse contexto que me tornou o personagem característico que eu sou hoje. Que é a vida real, na verdade. Sim. O que não deixa de ser um personagem, porque, cara, eu digo que, tirando o foco internet aqui, eu sempre falei isso, o cara veste várias máscaras no dia a dia. Sim. Cara. Tu pode não estar se expondo, mas, cara, eu tenho que chegar em casa agora, eu tenho que botar minha máscara de pai. Exato. E eu vou deitar, eu tenho que botar minha máscara de marido. Aí eu vou sair, eu tenho que botar minha máscara de amigo do futebol. Tipo, não adianta, o cara vai trocando as máscaras. Várias facetas. Várias facetas. Somos multifacetados. Ganha quem sabe mexer melhor, usar melhor as suas facetas. Eu invisto nas minhas facetas. Eu gosto de mim. E eu me acho uma pessoa interessante. Eu me interesso pela minha própria vida e eu acho que foi por isso que as pessoas se interessaram, porque eu primeiro me valorizei e me interessei pela própria vida. Da hora. Por aí. Que top. Gostou de estar aqui? Não, capaz. Nossa, achei um saco. Gostei muito de estar aqui, cara. Muito mesmo. Nossa, foi uma sessão de terapia e um bate-papo sensacional. Muito obrigado. Sessão de terapia. Foi, olha, as perguntas que tu me fez, super intensas. Cacete, vou sair daqui e vou ligar pra minha terapeuta. Vou lá, eu preciso marcar um horário extra. Pelo amor de Deus. Pra conversar, pra ajustar todas essas arestas que a gente abriu aqui. Da hora. Meu irmão, obrigado mesmo. Eu de coração. De coração. Vou dar uma mensagem pra galera que vai te assistir, que eu sei que tem bastante gente. Agora tu me pegou, né? O que eu vou falar pra essa galera? Grava pessoal, e regrava e regrava. Muito obrigado por estarem aqui. Enfim. E é nóis. E fica em casa, não fica em casa nada. Então, fala galera! Fala galera, eu sou o Henrique Fellini e esse foi o bate-papo Destrava aqui. Destrava aí. Destrava aí com o Ricardo, comigo. Muito obrigado por ter assistido. Espero que tenham gostado, porque eu adorei. Tamo junto. Gostei pra caramba também. Galera, obrigado por estar acompanhando, você que está acompanhando e você que chegou aqui talvez por intermédio do Fellini. Existem outras entrevistas com outras pessoas, aí você pode voltar, rever, enfim. E muito obrigado pela audiência. E esse foi mais um Destrava aí hoje com o Henrique Fellini. Valeu, meu irmão. Meu Deus. Não, terminando fazendo cagada até no final. Bota essa parte aí que ficou muito engraçado.